Então eu vou mostrar para vocês agora algumas coisas importantes de se avaliar. Conseguiram a régua? Quem vai ser minha outra cobaia? Fazer a mensuração dos dados antropométricos do seu paciente é importante para que você consiga entender se há influência estrutural ou não na alteração, na alteração que o seu paciente está apresentando, tá? Então, quais ângulos eu costumo analisar? Faço a medição no centro do maléolo medial, certo? Uma marcação. No caso dele, vamos colocar o marcador em cima. É a análise dos dados antropométricos. Tá? E aí você, baixa um pouquinho mais aqui também, encontra espinha ilíaca superior, faz a marcação. Porque é a partir dela que você vai traçar a linha até o maléolo medial. Ele tem 87 de... ...87 bilateral, então diferença de membro ele não tem. E aí, lembra que eu falei para vocês do quadril, para analisar se ele tem diferença da altura do quadril, porque isso vai influenciar justamente na mobilidade. Então, você vai flexionar o joelho do seu paciente, fazer uma rotação interna, achar o trocânter maior, volta, mantém o seu dedo lá, estica. Traça uma linha lateral com a régua. Posteriormente, você apoia na linha que você marcou. Coloca o canetão e verifica a altura. E aí, mesma coisa do lado contrário. Dobrou, rotaciona, mantém o dedo e traça a linha. É importante que marque sempre a partir do ponto que você marcou da espinha ilíaca. E aí ele apresenta aqui a mesma altura da cintura pélvica. Mostra que a alteração, nesse sentido, ele não tem. E aí você vai trazer o seu paciente um pouco mais para baixo. Desce um pouco mais. O que eu analiso? Potencialização de movimento. Apoia aqui na região calcânea do paciente. Faz um movimento rápido. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, o mais rápido que você conseguir. Agora, relaxa, vai lá, força, 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 força. Vai lá, força, 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 força. Mesma coisa, força, 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 força. Força, máximo, máximo, máximo. Doeu? Para cima ou para baixo? Os dois. E aí você verifica. E aí você verifica também como está a questão do joelho, tá? Então, deita para baixo, de barriga para baixo. Apoia na região do tornozelo do paciente, apoia na metade da coxa dele, o máximo de força que você conseguir, vai. Vai, vai, vai. Relaxa. Mais uma vez. Relaxa. Mais uma vez. Imagina que você está chutando. Vai. Dobra. Mais uma vez. Dobra. Mais uma vez. Dobra. E aí você vai palpando o músculo. Vai. E aí você consegue ver como está a ativação concêntrica e excêntrica dele. E aí você pode fazer isso em todo o segmento da fibra. Lembrando que o paciente no balanço inicial, ele está ativando a fibra médio distal, então apoia
região médio distal, vai. Só isso. Volta. Vai. Volta. E aí apoio aqui e na volta apoio aqui. Porque aí eu consigo analisar como estão as fibras dele no retorno do movimento e como estão as fibras dele durante a execução do movimento. Mesma coisa, senta na maca. Outra coisa que a gente precisa analisar também, eu analiso muito antes da execução da marcha, no exame físico, é o agachamento. Pode ficar aqui do meu lado. Paciente com a base na largura do quadril, projeção interna, você vai fazer uma projeção interna do seu tronco, jogando o seu quadril lá para trás e baixou, como se você fosse saltar. E volta. E aí você analisa o quê? A estabilidade dinâmica do tornozelo do paciente. Tá? Vai lá. Você consegue analisar o que está acontecendo, volta. Vai descendo e subindo, naturalmente. Isso. Do lado de lá, vocês estão observando alguma alteração? O quê? Olha o extensor do hálux dele. Isso, justamente. Ele prende o segundo dedo, ativa o extensor do hálux, extensor longo do hálux, e ele tem, ó, uma oscilação de tornozelo. Ele está com mais estabilidade. Ele está com mais estabilidade do tornozelo esquerdo do que do direito. Vai lá. Só que aqui ele também coloca a carga no segundo dedo. Vira de frente para mim. De lado para lá. Desce. Volta. Vem aqui ver o que acontece com o quadríceps dele. Vasto lateral. Quem quiser vir aqui também pode vir. Vai lá. Olha para aquela zona circulada. Volta. Olha a fibrilação. Aqui, ó, o pessoal que está online, olhem durante o movimento de flexão a fibrilação que vai acontecer nessa área. Dá. Tá pegando vasto também. Ó. Volta. Vai lá. Sobe e faz um movimento de plant. Sobe. Como se você fosse saltar. Vai fazer aqui, ó. Não consegue? Tá. Consegue na parede? Isso. Não, aí você sobe e desce. Agacha. Você vai fazer o mesmo movimento. Agacha, sobe e volta. Então, dá pra ver que a musculatura do quadríceps dele, como um todo, principalmente do lado esquerdo, ele está tendo um processo de fibrilação. As fibras de ativação, elas estão oscilando muito durante a execução do movimento. Isso precisa ser trabalhado, atividade concêntrica, atividade excêntrica, e verificar qual resultado ele está apresentando isso. Trabalhar mesmo cadeia isocinética, trabalhos isocinéticos, potencialização de movimento para fadigar essa musculatura e começar a exigir mais dela, tá? Eu faria isso no segmento de quadríceps, segmento de tríceps sural e dorsiflexor, além da mobilidade. Então, basicamente, você vai trabalhar pra caramba. Ele consegue ficar em apoio unipodal? Você consegue? Só com o pé? Com o esquerdo? Isso. Olha a hipersolicitação que acontece no tornozelo. Agora faz o lado contrário. Olha a diferença. Ele solicita mais com a banda medial, porque ele tenta corrigir o mecanismo,
mas do lado contralateral, aqui, ele tem uma instabilidade total. Aumenta o ângulo, então você tem uma diminuição do equilíbrio. Se você diminui o ângulo do joelho, você consegue estabilizar melhor, certo? Você ativa melhor, porque você ativa aqui os estabilizadores dinâmicos do tornozelo, inversores e reversores, e ativa também o foot core. Faz isso aqui, ó. Mantém aqui. Flexiona um pouco mais. Aí. Volta. Observar algumas coisas no tibial anterior dele. Vira diagonal para lá. Você consegue sentir qual ponto da fibra está ativando mais, relaxa. E aí você consegue trabalhar em ângulos mais reduzidos para atingir locais específicos da fibra. Porque dependendo do ângulo que você trabalha com o movimento, você atinge uma determinada zona da fibra muscular, certo? Então você palpar, sentir onde está ativando mais, você consegue trabalhar de uma forma mais centralizada. No caso dele, eu trabalharia mais em ângulos menores para trabalhar a fibra médio-distais. Um grande exemplo, o paciente pode levantar. Sempre vai estar descalço, tá? Então, você vai colocar a faixa no chão, apoia o seu pé, pede para o paciente forçar o hálux na faixa elástica, certo? Leva o seu membro contralateral lá para trás, projeta o seu corpo à frente, mantém o elástico preso, não pede pro... Se você quiser, você pode fazer o estímulo ou você pede para o paciente fazer o estímulo. E aí vai fazendo movimentos em diversas direções, certo? Então faz aí. Ah, é com esse. Com esse aqui? É. Deixa o seu dedão em cima. Isso. Faz força bem no seu dedo. Certo? Sim? Isso. Isso. Você está ativando o foot core. Você está trabalhando a estabilidade do tornozelo, tá? Outra coisa que você pode fazer é... Pode soltar. Você apoia seu pé aqui. Mantém firme. Coloca o outro também. Abre mais a base. Aí. Mantém firme, tá? Lembrando que se você soltar, vai me machucar. Dobra o seu joelho, leva o corpo lá na frente. Eu vou gerar alguns estímulos em você aqui, tá? E aí você vai trabalhando estabilidade de tornozelo do paciente. Você está ativando o foot core, está ativando estabilidade dos dorsiflexores, plantiflexores, reversores. Colocar o paciente sob estresse. Pode soltar. Você pode pedir para o paciente esticar bem aqui. Pisa, mantém. Faz movimentos angulares que exijam controle. E aí você precisa esticar bem aqui para manter o seu hálux bem preso e aí você ativar o movimento de garra do seu pé. Pode fazer aquele exercício no qual você senta na cadeira, pede para o paciente puxar com os dedos uma toalha, pode colocar um pezinho em cima. E são alguns exemplos tem diversos, né? Mas são alguns exemplos de exercícios para ativação de foot core, fortalecimento também.